Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje eu quero refletir com vocês numa história que Jesus contou aos discípulos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, que assim diz: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: Havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Essa história do juiz injusto, do juiz iníquo, ela é bastante interessante porque ela nos leva a uma reflexão de que se um juiz, um ser humano, como o próprio juiz aqui na parábola se reconhece como injusto, como não temente a Deus e como uma pessoa que não se importa com os demais, resolveu fazer justiça a uma mulher que lhe importunava diuturnamente, quanto mais nós podemos pensar que Deus fará justiça. Mas aqui eu quero falar de uma justiça de Deus, uma perspectiva de que, primeira coisa que a parábola nos estimula, se trata da oração, se trata da persistência na oração, porque a oração, meus queridos e minhas queridas, é o combustível da nossa fé. A oração é o meio pelo qual nós dialogamos com Deus. E aqui nós não precisamos ter em mente que nós devemos orar apenas para Deus fazer coisas na nossa vida, ou orar para Deus consertar coisas, mas devemos orar para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, e por meio da oração o Senhor fortalece a nossa vida, fortalece o nosso viver, fortalece as circunstâncias pelas quais nós estamos passando e nos dá ânimo de enfrentar as adversidades, de enfrentar as águas tempestuosas, de enfrentar tantas coisas pelas quais nós passamos. Então, a primeira exortação de Jesus aqui se trata da persistência. Mas aí eu repito, que a persistência não é para que nós tenhamos coisas de Deus, mas para que nós tenhamos diálogo e relacionamento verdadeiro com Deus. E aqui, Deus que é Pai amoroso, e aqui, diferentemente do juiz, nós temos a figura de Deus na sua figura de Pai amoroso, e não a figura de Deus como um juiz que está pronto a nos castigar. Porque aqui Jesus deixou muito clara a diferença entre o juiz injusto e a diferença de Deus. Enquanto o juiz injusto atendeu aquela mulher porque ele já estava importunado com tanta insistência dela, Deus nos atende e nos escuta de maneira muito prazerosa. Deus se deleita quando escuta a nossa oração porque Ele nos ama. Então, assim como os nossos pais, assim como pessoas que nós nos relacionamos no nosso dia a dia, e essas pessoas nos amam, e quando nós contamos nossas vidas para essas pessoas, ou nossas questões pessoais, tem gente que não tem paciência, mas tem gente que se deleita em ouvir porque nos ama. Então, quanto mais Deus que é perfeito, porque se um ser imperfeito é capaz de fazer isso, quanto mais Deus que é o nosso Pai amoroso e que é perfeito. Então, quando Deus escuta a nossa oração, não é nenhum suplício para o Senhor escutar a oração, até porque Jesus nos evangelhos, em diversas oportunidades, exortou os discípulos à oração, exortou os discípulos à importância do diálogo. Então, se o juiz é capaz de atender uma mulher pela insistência e porque ela já está importunando, Deus nos atende, não necessariamente de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele,
porque a vontade do Senhor, ela é soberana, ela é perfeita, ela é agradável, mas aqui, independente de ser atendido ou não, o fato é que a nossa oração, ela é recebida por Deus, independente da condição que nós estejamos vivenciando, porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai bondoso. Então, se o juiz soube fazer justiça para uma viúva, que era uma pessoa socialmente excluída, que não tinha ninguém por ela, quanto mais Deus fará justiça por nós e escutará as nossas necessidades, escutará os nossos anseios, nossas preocupações e trará paz para o nosso coração. Então, isso que eu desejo para você nesse dia de hoje, nesse início de semana, que haja paz no seu coração, que a paz que excede toda inteligência tome conta do seu coração. Se você se encontra desanimado, sem forças, busque a força na oração, porque a oração é capaz de renovar a sua fé, de renovar a nossa fé, de renovar a nossa esperança. Então, isso que eu desejo para você nesse início de semana. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para outra pessoa. Anuncie essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança do reino de Deus. Um abraço, até a próxima.